Aqui em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 4 em diante, faz uma descrição exata de como era o personagem bíblico chamado Golias, aquele grande e terrível gigante. Assim diz o texto bíblico. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. A Bíblia aqui informa que Golias tinha uma altura de 6 côvados e 1 palmo. Isso equivale a 2 metros e 90 centímetros. Imagina a estatura desse homem. Um homem completamente equipado com capacete, com escudo, com lança, com um escudeiro. Então essa era a descrição de Golias. E ele fazia parte do exército dos filisteus que, por sua vez, estava afrontando o exército de Israel. Sabe qual foi a reação do povo de Israel, do exército de Israel, quando viu Golias? Aqui em 1 Samuel capítulo 17, verso 24, diz assim: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Quem encararia o gigante Golias? Se você voltasse milhares de anos atrás e estivesse ali no acampamento de Israel, você teria coragem de se voluntariar para enfrentar o gigante Golias? Um gigante assustador, preparado para a batalha? A Bíblia fala que no meio daquele exército de Israel tinha um pequeno jovem chamado Davi, um jovem ruivo de baixa estatura que era pastor de ovelhas. Ele, quando ouviu o gigante Golias afrontando o exército de Israel, prontamente se voluntariou para enfrentar o gigante. E nós vamos ver que Davi tinha 2 características que são fundamentais para qualquer pessoa que deseja vencer as suas batalhas espirituais, bem como alcançar os seus objetivos aqui nesse mundo. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. E aqui no versículo 37, Davi disse: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te e o Senhor seja contigo. Percebemos aqui 2 características importantíssimas: acreditar e agir, fé e ação. Davi acreditou que Deus livraria ele das mãos de Golias, mas ele não apenas acreditou, ele agiu, ele se voluntariou para enfrentar o gigante Golias, no momento em que todo o exército de Israel estava amedrontado. Então essas 2 características elas são fundamentais na experiência cristã. Você tem que acreditar e você tem que agir. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós estamos apenas acreditando e não agindo. Isso significa dizer que não estamos fazendo a nossa parte. Bom, finalmente chegou o momento da batalha de Davi e Golias. Davi foi em nome do Senhor, acreditando e agindo, e Deus lhe deu a vitória. A ira de Golias subiu até ao mais alto ponto. Em sua raiva, empurrou o capacete que lhe protegia a testa e lançou-se para a frente a fim de desforrar-se de seu oponente. O espanto estendeu-se pelas fileiras dos 2 exércitos. Estavam certos de que Davi seria morto, mas quando a pedra saiu zunindo pelo ar diretamente ao alvo, viram o grande guerreiro tremer, distender as mãos como se estivesse ferido de súbita cegueira. O gigante vacilou, cambaleou e, qual carvalho ferido, tombou ao chão. Davi não esperou um momento sequer, saltou sobre o corpo prostrado do filisteu e com ambas as mãos apoderou-se da pesada espada de Golias.
Um momento antes, o gigante se jactara de que com ela separaria dos ombros a cabeça do jovem e daria seu corpo às aves do céu. Agora foi ela erguida ao ar, então a cabeça do fanfarrão rolou, desligando-se do tronco, e um brado de exultação subiu do acampamento de Israel. É o que diz o livro Patriarcas e Profetas, página 648. Esse é o segredo: acreditar e agir ao mesmo tempo e com a mesma força, sempre diante dos desafios da vida.